só pelo elevador com esse carro aqui que eu não sei qual é. Vai no Se elevador. você souber, diz aí. Tá, viu? Aí, ó, galera. Agora o Caio desce em alta velocidade. Vai. Valeu! Parou. Mas parou no final já. Ó, gente, olha esse, como é bem rapidão. Esse é melhor, né? Até o final. Agora, olha esse. Ah, esse é até o final também. Olha esse, é muito mais rápido que todos. Olha. Bem muito mais rápido. Esse é até o final. Agora, olha esses dois. São fraquinhos. Esses daqui, três, são fraquinhos. Mas esse daqui é um pouquinho forte, né, Gil? Mais um pouquinho desse. Agora vai. Eita! Esse é o nosso dia de gravação. Eita, ele capotou, gente. Olha esse agora. Ele é muito bom. Olha o peso dele. Bem rápido. Esse é devagarzinho, né, Gil? É. Olha esse, gente. Ele anda com a roda torta.